Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, queridos? Só até aqui, poder sentar. A unidade da fé é a epígrafe desse texto que nós lemos. Possamos dizer que nos dias atuais nunca vivemos um momento de tanta artificialidade no meio da igreja. Acredito que você já ouviu essa palavra, artificial. E o que seria algo artificial? Eu vou dizer para você nessa hora, presta atenção. Quando falamos de artificial, é algo que é feito pelo ser humano em oposição a tudo aquilo que é natural. Vivemos uma geração de hoje onde as pessoas estão trocando seus rostos, o seu rosto natural, com a chamada harmonização facial. Hoje vemos pessoas deixando o natural para tornar-se artificial, deixando aquilo que é natural para viver de superficialidade. E quando nós falamos da unidade da fé, Paulo ele começa dizendo aos irmãos de Éfeso que eles sejam constantes na fé, mas que sobretudo eles tivessem amor. Se formos falar aqui das características do amor, cada um aqui vai expressar de uma forma distinta. O que é amor para você? A Bíblia fala que o amor, na prática, ele não é apenas um sentimento, mas é uma decisão em manifestar suas ações. Quando eu digo que eu amo, não adianta eu dizer que amo com palavra, mas eu vou dizer que amo nas atitudes. Tem pessoas que têm essa facilidade de dizer que ama a outra e demonstra com ações. Já tem outras que não verbalizam, mas as suas ações mostram que ela ama muito aquela pessoa. E tem outros que falam que ama constantemente, mas nas ações são reprovados. Então é um amor artificial. E o amor que a Bíblia ensina, Paulo vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, que o verdadeiro amor, ele vem com paciência, ele vem com bondade, ele não inveja, ele não se vangloria e nem se orgulha, ele não maltrata,
ele não busca seus próprios interesses, ele não se ira facilmente, tampouco ele guarda rancor, não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta em sua forma mais que perfeita. O conceito de amor é isso: tudo sofre, suporta e espera. Vivemos numa geração de hoje onde a artificialidade tem tomado conta dos corações. Dizemos que amamos, mas nas nossas obras somos reprovados. Isso não é somente no nosso natural, não, no nosso dia a dia, não. É mais pesado dentro da igreja, é mais pesado na obra, porque a sua casa, ela é aquilo que reflete na igreja. Então, se você não ama aqui dentro, você não ama na sua casa. Entende? Se eu não amo os da minha casa, eu não tenho respeito pelos da minha casa, as minhas ações não demonstram que eu amo os da minha casa, como é que eu vou amar a obra de Deus? Como é que eu vou amar a igreja se eu não amo os que estão dentro da minha casa? Como é que eu digo que abraço os irmãos da igreja quando os da minha casa necessitam do meu abraço? Vivemos essa contrapartida nesses dias atuais. E quando nós falamos de Paulo levando esta mensagem para Éfeso, Éfeso foi uma cidade muito importante nos tempos da Ásia Menor. A cidade de Éfeso, ela era conhecida pela sua arquitetura, pela sua cultura, pelo seu comércio, mas ela era muito mais conhecida porque sobre ela havia o grande templo da deusa Diana, conhecida também como Artemis, a deusa do amor. Havia um templo desta deusa e as pessoas iam para dentro do templo de Diana dos Efésios para demonstrar a sua forma mais clara de amor. Com isso, a cidade ela é conhecida por sua forma imoral, aonde nela havia as imoralidades sexuais, aonde as pessoas estavam expostas de forma degradante, deplorável. Se quando nós falamos de Diana dos Efésios, você já imagina a mais alta degradação imoral do ser humano. O que nós vemos hoje, que o mundo hoje está rasgado para nós vermos aí, isso já acontecia lá em Diana dos Efésios. As mais diversas formas de amar. Hoje o diabo tem colocado isso na Bíblia. O importante é o amor. O amor entre dois homens, o amor entre duas mulheres, o relacionamento aberto onde a esposa ou o esposo tem total liberdade de incluir uma terceira pessoa dentro da relação. Vivemos esse momento da artificialidade, onde as pessoas estão cegas, achando que estão amando, mas estão sendo enganadas tão facilmente pelo diabo. Quando falamos de Éfeso, falamos também de uma cidade que era conhecida pelo seu nível baixo de práticas que Deus reprovava, mas em contrapartida ela também era rica na cultura da leitura. Em Éfeso havia o maior bibliotecário da época, onde as pessoas iam lá para ter conhecimento, para estudar, para aprender. Tinha o seu centro de filosofia, já tinha o centro de artes cênicas, onde as pessoas aprendiam a atuar. Grandes atores e atrizes ensaiavam e apresentavam grandes peças teatrais. Aí eu lhe pergunto, vivemos isso hoje ou não? Sim.
Pessoas dentro da igreja se comportando como o povo da cidade de Éfeso. Querem expressar tantas coisas, mas ao final de tudo não passa de encenação barata. E Deus é aquele, irmãos, que para tudo tem um tempo determinado. Deus, ele até permite que alguém encene, que alguém mostre, que alguém faça e aconteça, mas ao final daquilo tudo, Deus muitas vezes não precisa fazer muito. Alguém puxa a cortina da realidade e fica provado para mim, para você, para tantos, que aquele que diz não, eu amo, não passava de uma encenação. No início do capítulo 4, Paulo passa dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você prestou atenção no versículo 12? Quando nós lemos aqui, versículo 11, que Paulo diz que uns foram chamados para serem apóstolos, outros chamados a serem profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Neste tempo o Senhor já havia aberto o leque, aonde cada um exerceria o seu papel, cada um procurasse ficar no seu lugar, cada um exercesse o que Deus havia lhe confiado. Aí Paulo continua o diálogo dizendo: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Quando nós somos chamados a exercer pastorado, presbitério, diaconado, evangelista, bispo, seja lá o que for, nós devemos buscar o aperfeiçoamento do cargo. Não basta ser somente um presbítero aqui nessa noite trazendo um sermão, mas é fora da tribuna, buscando o aperfeiçoamento daquilo que Deus confiou, como presbítero, como pastor, mas principalmente como servo. Principalmente como servo, porque o que está faltando muito hoje em dia nas igrejas é quem sirva a igreja. Você pode dizer um amém? Está faltando aquele que sirva a igreja, mas está cheio daqueles que querem que a igreja sirva a ele. Jesus foi aquele que em João 13:7 ajoelhou-se e lavou os pés dos seus discípulos. E alguém ficou interrogando: mas Senhor, era para nós estarmos lavando os teus pés. Aí Jesus olha para Pedro e diz: olha, se eu não lavar os teus pés aqui neste ato, aleluia, tu não terás parte comigo no reino. O que eu faço hoje tu não entendes, mas amanhã tu vais passar a entender o porquê. Não veio para servir, para ser servido. Jesus veio servir a igreja. E o que nós temos hoje em dia são pessoas egoístas, egocêntricas, mergulhadas na sua própria bolha de realidade, querendo, achando que a igreja tem por obrigação estar pagiando o tempo todo, quando ela foi chamada a servir. Hoje tudo é motivo de dizer assim: não vou mais, parei por aqui. Todos que estão aqui essa noite têm motivos, sobra. Mas aí Jesus, olha, é até hoje. Mas é como a diaconisa sempre disse: sobre nós há um imã. Quanto mais a gente quer sair, mais o altar puxa. Quanto mais a gente diz: eu não vou mais, mas o Espírito
Santo impulsiona a ir. Por quê? Paulo disse que uns foram chamados para exercer pastorado, presbitério, diaconato, episcopado, seja lá o que for. E quando tem isso, a carne ela deseja, mas o que há em nós é maior do que a vontade da carne, que é na dor que a gente vem servir. É no dia cinzento que o Espírito Santo diz: olha, vai mais um pouquinho. E ele vai motivando, e quando a gente menos espera, chegamos aqui. Éfeso é conhecida por ter o templo de Diana dos Efésios, é conhecida por ter o seu centro de filosofia e artes cênicas. O seu maior bibliotecário do mundo estava lá, conhecida pelo seu nível baixo de moralidade, mas também conhecida pela sua violência. Não bastava ter tudo isso, mas havia violência. Aí Paulo, estando preso, ele tem esta preocupação e muito mais, porque alguém estava ali representando: Timóteo. O jovem Timóteo passou 3 anos no meio desse povo. Timóteo passa 3 anos em Éfeso, apregoando o ensinamento, e toda coisa foi para ele. Apregoar ensinamento em uma cidade que o povo tem cultura, o povo não é leigo de entendimento. O maior desafio de alguém que é chamado por Deus não é pregar para o mundo, não, mas é pregar para quem tem entendimento, para quem é estudado. As pessoas em Éfeso eram formadas em níveis superior, formadas em artes cênicas, pessoas da alta sociedade, mas também foi uma cidade que abraçou o Evangelho, permitiu que a igreja evangélica fosse fundada nela. E Timóteo ele encontra este desafio: pregar para quem já tem conhecimento. Aí Timóteo vem dizendo o seguinte, versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pessoas que estavam na igreja, mas facilmente davam ouvidos a outras coisas e facilmente saíam do caminho. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas bastava alguém de fora chegar e dizer algo um tantinho diferente, já era motivo de começar a ver o burburinho, já era motivo de alguns olharem assim: olha, eu acho que chegou o tempo da gente sair daqui. Porque nesse tempo já tinham aqueles que se infiltravam no meio da igreja para ser perturbador na obra. Mas graças a Deus, que Deus ainda tem remanescentes que zelam, que cuida, mas que principalmente ora para identificar quem quer levar para a divisão aquilo que o Senhor tem feito de maneira tão trabalhosa. Pessoas que se apresentam no meio da igreja, por um momento ela está envolvida, ela está engajada, mas de repente ela começa fomentando uma coisa aqui, uma coisa ali. Ela começa colocando em xeque a liderança da igreja. Ela começa tentando transparecer para as pessoas que é uma igreja bereana. Os irmãos de Berea, que no culto está com a sua canetinha e o seu caderno anotando, mas deixa que alguns
está indo ali nas entrelinhas, usando o sistema contra o próprio sistema. Isso já aconteceu aqui. Pessoas que entraram, que aparentemente estavam engajadas, mas na primeira oportunidade revelou-se de verdade quem era. Você quer saber quem é a pessoa? Dê espaço para ela ser alguma coisa. Quer saber o caráter de um crente? Dê espaço para ele fazer alguma coisa que você vai ver do que realmente ele é capaz. E é por isso que Paulo ele tinha esta preocupação, exortando a Timóteo, instruindo Timóteo a dizer o seguinte: não sejam como meninos, levados por qualquer vento de doutrina que vier. Exerçam o papel a qual o Senhor vos vocacionou. O que tem de gente querendo ser o outro dentro da igreja não está escrito. O que tem de gente achando que é dirigente quando tem a dirigente. O que tem de gente querendo ser pastor quando a igreja tem pastor é uma coisa séria. Aí Paulo identifica isso, o Espírito Santo, que não deixa passar nada oculto nem despercebido. Paulo preso, o Espírito Santo foi lá e disse: Paulo, escreve uma carta para o povo de Éfeso e instrui aquele povo a permanecer no lugar a qual cada um foi chamado a fazer. Escreve para aquele povo que cada um fique no seu pastorado, fique no seu presbitério, fique no seu diaconato e deixe o outro trabalhar. E deixe o outro fazer o que foi chamado para fazer. Porque está cheio de gente dentro da igreja sabotando o serviço do outro. A tática mudou hoje. Ele abraça, mas quando você vira as costas, você vira roda de conversa. Se fosse eu fazer dessa forma, mas a igreja tem pastor para ver isso, né? A irmã fulana, não sei se foi chamada realmente para ser secretária lá não, mas tem a dirigente para ver isso. E fica fomentando essas coisas, e fica disseminando essas coisas. Aí Deus é aquele que não dorme e nem tampouco tosquedeja. Quando alguém menos espera, ele vai lá em quem tem intimidade, quem tem comunhão, diz: olha, fala e diz. Fique no seu lugar de secretária, fique no seu lugar de vice, fique no seu lugar de presbítero e fique no seu lugar de diácono. Aprenda a fazer o que você foi chamado para fazer, e deixe o outro fazer o que ele foi feito para fazer. Paulo é direto dizendo: exerça cada um a obra do seu ministério, busque o aperfeiçoamento dos seus dons. Busque. Um dos departamentos mais difíceis de trabalhar na igreja, não sei se alguém vai concordar, é o ministério infantil. Crianças em fase de amadurecimento, crianças saindo da fase da transição, de 8 para 10, dos 10 para os 12, a cabeça vai mudando. E quem está à frente tem que ter muita cautela e muita perspicácia para entender a mente de uma criança. Preparar a criança para ser adolescente e preparar o adolescente para ele ser um jovem adulto. Aí tem gente que acha que é fácil, aí vai se meter aonde não foi chamado para fazer, aí estraga a criança, estraga o jovem. Aí a criança cresce de todo jeito.
Aí vira um adolescente da igreja problemático, sem respeito por ninguém. Aí se torna um adulto literalmente fora da noção, aonde ninguém tem paciência de estar com ele para conversar, porque na fase da infância não teve quem acompanhasse. Começando em casa pela educação doméstica, e segundo na igreja, na instrução da palavra. Porque há quem ache que a igreja tem por obrigação de formar o caráter do filho. Quem forma o caráter do filho é você. Você em casa é quem vai instruir o seu filho a se comportar na igreja, na escola, onde ele estiver. Ele vai saber se comportar porque ele tem um pai e uma mãe que instrui. E o que o seu filho é na igreja é o que ele é na sua casa. Se o seu filho não tem respeito pelas tias da igreja, é porque em casa ele não tem respeito também. Aí não venha com esse falso moralismo de dizer que a sua casa está sob os cuidados do Senhor. Não, pode até estar, mas falta a atitude de liderança da sua parte. Para educar corretamente os seus filhos a serem, no futuro, adultos valorosos. No versículo 15 ele vai dizer: antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. O maior desejo de Paulo aqui nessa hora é que os obreiros busquem aperfeiçoamento. Não se limitem somente ter básico. Não se limitem somente a saber conduzir um culto, a preparar um sermão. Não. Precisamos sair desse momento mecânico. Precisamos sair dessa liturgia onde nós sabemos que as irmãs vão cantar, as crianças vão cantar. Já sei até o hino que as crianças vão levar no domingo. Já sei até os hinos que as crianças vão levar no domingo. Não. Busquemos o aperfeiçoamento do serviço para quê? Para que o Espírito Santo traga novas ideias. Para que o Espírito Santo venha sobre a sua mente e lhe dê uma rota diferente, para que o céu se abra e Deus surpreenda aqueles que já estão acostumados na rotina. Falamos de um evangelho que é novidade de vida. Falamos de um evangelho que todos os dias nos proporciona experiências diferentes quando nós buscamos nos aperfeiçoar. Eu faço uma faculdade de medicina, de farmácia, seja lá qual for a área. Passo 4 ou 5 anos estudando a teoria daquela profissão. Chega um momento, o ano que eu vou me formar. Eu vou sair da teoria e agora eu vou praticar o que eu aprendi. Aí é na prática que você vai mostrar realmente se você tem aptidão para aquilo que você estudou durante esse tempo. A mesma coisa na obra de Deus. Pessoas que almejam tantos títulos, almejam demais, mas quando vai na prática, fica visível e notório para as pessoas, até os mais humildes percebem, não foi chamado para tal coisa. Porque primeiro, não tem maturidade para tal, não tem equilíbrio para exercer tal. Terceiro, não tem a unção do chamado, que é o pior. É o pior eu carregar um título aonde fica visível para as pessoas que eu não tenho a unção daquele título, mas eu quero ter. Lembre de Saul, começou tão bem diante de Deus, mas quando começou vendo Davi se destacando, a inveja, a ira e o ressentimento habitou de tal forma que Davi, um jovem que tangia a harpa para
afugentar os demônios que atormentavam Saul, passou a ser perseguido pelos desertos de Padã Arã e de Berseba, pelo simples fato da unção que havia em Davi ser notória para as pessoas. Não precisa de muito para cair na malgrência do divino, não. Basta você ter a unção. Basta alguém identificar que você tem a unção do louvor. Mas ela acha que é quem? Uma Cassiane da vida? Hein, Cristina? Ela acha que é quem? Uma Chime Cavalhais? Hein, Léo? Não sou Cassiane e nem sou Chime Cavalhais. Mas a unção que tem dela tem em mim também. O dom do louvor que foi dado a ela deu a mim também. E aonde eu chegar eu canto da mesma forma. Eu posso não ser Napoleão Falcão. Estou longe, viu? Posso não ser o Marco Feliciano. Mas acredito que tem uma competência de chegar nos Gideões da última hora e pregar também a mesma palavra. Ou não? Todos somos capazes, irmãos. Para isso acontecer, busque o aperfeiçoamento dos dons. Busque mais intimidade e exerça com excelência aquilo que o Senhor confiou às suas mãos. Onde muitas vezes a oposição não está fora, está dentro. A oposição em Éfeso não estava fora, estava dentro da igreja. Aí Paulo começa lembrando: olha, vocês estão lembrados? Onde vocês estão? Aonde está esta igreja? Vocês estão lembrados? Se situem aí, aonde é que esta igreja está? Vocês estão com a igreja vizinha ao templo de uma deusa pagã, aonde as pessoas entram dentro dele para praticar coisas imorais, manchando a sua dignidade, destruindo o corpo que é o templo do Senhor. E vocês vendo isso, vocês estão brigando entre si. Tenham vergonha na cara, rapaz. O povo lá dentro se entregando de bandeja para o diabo. E a igreja, uma igreja forte como essa, os irmãos entre eles querem se autoafirmar quem era melhor. Aí o Senhor diz a missão da vida nessa noite: vocês lembram? Vocês já olharam ao redor aonde é que está centralizada esta igreja? Vocês já olharam para os lados aonde é que vocês estão centralizados? Vocês já olharam as pessoas que moram próximas a vocês, a comunidade que vocês moram? Vocês já olharam as pessoas que moram lá? Busquem o aperfeiçoamento. Busquem estar em constante. Não sejam artificiais. Não seja somente aquele crente que vem no culto da terça, vem amanhã no círculo de oração, vem no domingo, mas quando volta para casa, deixa o personagem na igreja. Aí aonde você está, a comunidade que você está. Aí se você é, como Paulo diz aqui, instrui a ser constante. Alguém chega na sua casa porque você é referência, diz: olha, faz uma oração por mim. Aí se você não for artificial, você vai orar e Jesus vai trabalhar. Agora se você for artificial, você vai dar uma desculpa qualquer e a pessoa vai embora. Aí por isso que Paulo diz lá a eles: olha, vocês estão no centro, vocês são vizinhos a um templo pagão, vocês estão no meio de pessoas cultas, de pessoas que têm inteligência. Então busquem o conhecimento.
Deus porque aqui na nossa igreja, os obreiros, as obreiras, as irmãs, buscam este conhecimento. É notório isso. É notório ver a dedicação dos homens do ministério. As irmãs, eu me sinto muito privilegiado de ver as mulheres da igreja não se limitando somente no seu papel como mulher, porque tem igreja aí fora que a mulher é resignada a ser mulher. Não, eu sou mulher, eu vou sentar somente nas irmãs, no centro de oração, eu só fui chamada para orar, para interceder, para cantar. Não. Se você, irmã, mulher, buscar o aperfeiçoamento do chamado, você será tão boa quanto um homem que prega. Você será tão boa quanto aquele que já está acostumado a pregar. Não seja somente mais uma, eu sou mais uma mulher da igreja. Não! Não seja somente mais uma, mas seja a mulher que faz a diferença entre as outras. Não seja só mais um jovem, mas seja o jovem que faz a diferença no meio dos outros jovens. Não seja só mais um presbítero da igreja, mas seja o presbítero da igreja, seja o pastor da igreja, seja o diácono da igreja, não seja mais um. Deus está cansado de ver somente mais um. É só mais um. É só mais uma igreja que abriu as portas ali. É só mais um pastor que está ali. Não! É um pastor, é a irmã, é a criança, é o jovem, é o adolescente, é a igreja que Deus levantou para ser igreja. Não só mais uma igreja, mas a igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16, 13 e 14. 1 carta aos Coríntios 16, 13 e 14. Vigiai, estás firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as coisas sejam feitas mais forte, todas as coisas sejam feitas com amor. Está difícil, né? Fazer por amor. Há quem diga que faz por amor, mas por trás daquele amor tem um interesse. Aí Paulo, na confusão de Coríntios, diz: olha, vigiai, estás firmes em quê? Na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos entre vocês. Tudo que fizerem, façam com amor. Eu amo, mas por trás do amor tem interesse. Eu amo meu pastor, vou fazer, mas pastor, quando tiver uma vaguinha para o ministério, eu me encaixo. Não é assim? Diaconisa Cíntia, eu amo fazer a obra do serviço de oração, mas quando der, me coloco como sua vice. Aleluia. Quando tiver uma vaguinha, me coloque lá. Estou aqui para o que der e vier. Para de fingir. Jesus te conhece.
E enquanto você estiver ambicionando somente o título, do campo você não sai. Agora, quando a sua disposição ela for voluntária, quando você realmente disser eu amo, e esse amor for realmente aprovado na prática, aí o céu que lhe assiste vai lá e diz: olha, chama, tá, unge, separa, levanta, porque chegou a hora. Entende? Por que muita gente fracassa ministerialmente? Porque foi levantado antes do tempo. Tem gente que dá um tiro no próprio pé. Ele aponta a arma para o outro, mas a arma é tão pesada que quando baixa o tiro pega no pé. Ele acha que está abafando. Tudo é uma questão de preparo. Saudavelmente a gente leva 9 meses para nascer. Há quem se antecipe, né? Tem gente que quer nascer de 7, nasce de 7, nasce de 8, nasce de 6, mas o natural é os 9. Quando nasce dos 9, nasce no peso ideal, nasce com o centímetro ideal, nasce todo perfeitinho, para daí em diante desenvolver e tornar-se o quê? Um adulto perfeito. Aí quem é levantado sem ser por Deus e fora do tempo, como é que fica? Não desenvolve, atrofia, atrapalha, causa confusão e ainda acha que é o cara. Não é assim? Ainda acha que é o tal, quando não foi chamado para ser aquilo. Aí eu pego o gancho do que meu amigo falou aqui na escola bíblica, que eu amei aquela frase. Amei aquela frase. Está aqui, ó, no meu coração. Que serviço não define ninguém. Que ministério não define quem você é. E que para mudar de patente não significa que você está preparado. E há quem acha que alguém está sendo bem sucedido porque agora é pastor. Fulano está prosperando porque agora ele é presidente da igreja. Fulano está prosperando porque agora ele passou a ser pastor da igreja. Ô irmão, vai atrás do histórico. Vai buscar o histórico da pessoa. Vai ver o rastro que ele já vem deixando lá atrás. Uma vez eu li uma frase que dizia: quando você levanta alguém sem ser a vontade de Deus e sem ser chamado, você unge um demônio matador de pessoas de altar. E é o que mais tem no meio cristão. Gente que sobe aqui em cima e que assassina quem está embaixo. Gente que está aqui em cima, mas é especialista em dilacerar a alma das pessoas. Mas não se preocupe com isso, porque Deus é justo e tem uma balança. Malaquias 3,16 diz que diante do altar do Senhor há um memorial, aonde está escrito todas as coisas feitas aqui por nós. Para pensar. E está chegando a hora da prestação de conta. Aí eu encerro me dizendo, como Paulo disse a Timóteo, diz para este povo buscar aperfeiçoamento. Fique cada um no seu chamado. Aquele que é pastor, pastoreie. Aquele que é diácono, sirva. Aquele que é presbítero, ensine. Aquele que é auxiliar, sirva. Mas cada um permaneça onde foi chamado e ensine a eles a buscar aperfeiçoamento do chamado e dos dons. Oh, irmãos, é tão bom a gente buscar o conhecimento e um simples versículo Jesus dá um sermão tão extraordinário. Eu lembro no início da minha trajetória, quando lá em Olinda
irmã Deise passou na porta do meu trabalho. E quando ela passou, Deus nos olha para mim e dizia: olha, hoje eu estou colocando sobre a tua cabeça o conhecimento da minha palavra. Passou-se por alguns dias, eu tive um sonho. Eu orei de madrugada e no sonho eu estava sentado numa mesa. E a mesa estava a Bíblia aberta e em cima da Bíblia, um foco de luz em cima da Bíblia. E ali, quando eu acordei, eu lembrei do que Deus falou. E ali eu comecei a entender que Deus estava me convidando a buscar conhecimento bíblico. E eu era apenas um jovem, não faça conta da minha idade, eu era um jovem, há não muito tempo atrás, de 26 anos. Vou fazer 31 agora ano que vem. Tá tudo certo. Amém, meus irmãos. Eu quero que você fique em pé nessa hora. E eu quero orar. Eu quero orar com você nessa noite. Estamos diante de líderes. Estamos diante de pessoas que têm chamado. Estamos diante de pessoas que são desejosas, mas que olham para si mesmo e dizem: Senhor, quem sou eu? Eu sou assim, mas de boa vontade. Não tem muito, mas oferta tudo que tem. Lembre-se da viúva na porta do templo. Enquanto os outros davam o que sobejava, ela deu somente seus 2 ases de prata. Tudo que ela tinha. Talvez você não tenha muito. Senhor, não tenho muito, mas você entrega tudo. E eu quero orar com você nessa. Feche seus olhos. Você que é líder, você que trabalha na obra, você que tem ofício, e você que tem desejo, você que tem chamado, mas oficialmente ainda não exerce. Eu quero orar por você nessa hora. Maravilhoso Deus, em tua presença, Pai bendito, Pai amado, Pai de misericórdia, nós te louvamos esta noite, nós te agradecemos por sentir, oh glória, a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te engrandecer por aqueles que estão aqui presentes, aqueles que já são líderes, aqueles que já são pastores, aqueles que já são diáconos, presbíteros, auxiliares, mas eu também te agradeço, Pai, por aqueles que ainda não são, mas que diante de ti já é, porque tem a vontade, tem o desejo, tem o mínimo, mas tem entregado tudo na tua obra. Espírito Santo da verdade, capacite a nossa vida, nos instrua, nos traga conhecimento à luz da tua palavra, nos envolve nos teus braços de amor, nos conduza pela serena da tua justiça, e que possamos fazer como Paulo disse, que alcancemos o estágio de varões perfeitos em tua presença. Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, ser com esta igreja. Desperta os que dormem, desperta aqueles da cadeira da indolência, do sono da indolência. Senhor, desperta e traz, Senhor, para aquilo que o Senhor já tem assim determinado, em nome de Jesus. E você diz amém. As palmas é para o Senhor.